Oi pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu sou o Dr. Bruno Hammermess. Eu trabalho aqui na iCare aproximadamente 6, 7 anos. Faço atendimento geral, as adaptações de lente de contato e atendimento de alguns pacientes com patologias retinianas. Estamos aqui num bate-papo, estou com a doutora Maria Lúcia. Eu sou a doutora Maria Lúcia, eu estou aqui na iCare há mais ou menos 11 anos, né? E também eu faço a parte de glaucoma e retina clínica, tá? Estamos aqui para um bate-papo. A gente veio falar de algumas patologias, as alterações oculares mais frequentes que a gente encontra, né? As famosas miopia, hipermetropia e o astigmatismo, né? Isso, é a presbiopia. E a presbiopia, exatamente. Não sei se todo mundo sabe, mas são essas alterações oculares, elas acontecem mais frequentemente de uma forma axial, que a gente chama, né, do tamanho do olho, ou relacionadas a alterações de curvatura ocular, né, Maria Lúcia? Isso, é. Aí a gente tem as principais alterações, né, miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, né? Que aí o Bruno vai falar alguma coisa, né? A miopia, né? Que é mais frequentemente relacionada a um olho maior, vamos dizer assim. O paciente tem dificuldade para enxergar de longe, principalmente, né? Ele enxerga bem de perto, mas gera embaçamento de longe. Por quê? O ponto remoto, né? Que é o que a gente chama, ele está caindo antes da retina. Então, isso, por o olho ser um pouco maior, isso gera uma dificuldade, um embaçamento para longe no paciente. Isso, né? Já a hipermetropia é o contrário, né? Esse ponto remoto, ele vai cair, como o olho é mais curto, né, menor, ele vai cair atrás da retina. Então, gera uma dificuldade, principalmente para perto, mas dependendo do grau da hipermetropia, tanto para longe quanto para perto, tá? Tem uns pacientes que, quando tem baixo grau de hipermetropia, eles até conseguem enxergar as coisas para longe, fazendo um pouco de esforço. Exato. Então, a queixa mais comum vai ser, ao final do dia, ter dores de cabeça, aquela sensação de cansaço ocular, de ardência. Isso, exato. Já o astigmatismo, ele está mais relacionado com a curvatura do olho, né? Isso, que é. Então ele gera alguns problemas de distorção de imagem. Exato. E pode influenciar longe e perto, né? Exatamente. E o ponto focal, ele vai ter, em vez de ser um só na retina, são múltiplos pontos que formam, distorcendo a imagem, né? Tá? E não esquecendo também que todas essas alterações de refração também podem ter problemas no próprio cristalino, né? Associado com a lente do olho, que é o cristalino, né? Exatamente. E a gente tem a presbiopia, né? Que é uma dificuldade para perto que surge, principalmente a partir dos 40 anos. Né? O paciente que é míope vai ter alguns aninhos depois, né? Isso, O hipermétrope costuma ter um pouquinho antes, e o paciente tem a gente chama de um grau extra para perto, né? Um grau diferente longe e perto. Isso, exatamente. Eu acho que normalmente, né, a gente pode corrigir esses problemas oculares de algumas maneiras diferentes, né? A principal delas é com óculos, né? Acertando esse vício refracional que a gente chama, acertando direitinho o grau e fazendo um óculos adequado para o paciente, né? Exato, E algumas pessoas, né, tanto míopes quanto hipermétropes, astigmatas, e hoje em dia até a presbiopia também pode ser corrigida através de lentes de contato, né? E o míope, ele fica muito bem com a lente de contato, né? Porque ele até abre o campo de visão, enxerga melhor, né? Isso. E o hipermétrope também, né? Também. Fica bem. Todas elas. O astigmatismo também tem correção de lentes, as lentes históricas que corrigem o astigmatismo e que vai ter uma visão bem melhor, né? Eu acho que no dia a dia a gente vê
um mundo em que cada paciente se adapta melhor com uma situação, né? Isso, tem pacientes que gostam mais de óculos, tem pacientes que gostam mais de lente de contato, tem pacientes que ficam muito bem com os dois, né? E tem pacientes que não se adaptam à lente de contato, não conseguem usar, ou a visão também não melhora, né? Então, realmente, optam pelo óculos, né? Então, depende de cada paciente. Eu acho que daí vem um teste bem feito da lente de contato, né? Isso, para a gente acertar qual é a lente que se encaixa melhor para aquele paciente. Mais indicada, né, para cada paciente. E também é importante o bom uso que o paciente faz da lente, né? Porque não adianta o paciente usar a lente de contato se ele não higieniza direito, se ele não usa corretamente, né? Exatamente. Isso. Tem alguns tipos de lente de contato, né? Que a gente pode, por exemplo, classificar, por exemplo, quanto à duração delas, né? Existem as lentes de contato mensais, existe lente de contato anual, existe lente de contato quinzenal e até de descarte diário, né? Isso, que é o ANDEI. Mas as mais indicadas na atualidade são as descartáveis mesmo, né? E aí a pessoa escolhe o que é melhor para ele, o ANDEI, ou a de 6 meses, né? De um mês, né? Eu acho que o mais importante é o paciente respeitar a característica da lente de contato, né? Tem pacientes que vêm perguntando assim, se eu comprei uma lente mensal, eu posso usar 40 dias, 2 meses, e a gente orienta que não, né? Que não, porque aí já começa a dar problemas na córnea, ceratite, né? Uma úlcera de córnea, tem muitos problemas, né? Exatamente. Tem problemas sérios relacionados à lente de contato, inclusive, né? As úlceras corneanas são as mais frequentes, né? E graves, né? Causadas por infecções bacterianas, normalmente, mas pode ter inclusive infecções mais graves. A cantameba é um exemplo, né? Isso, o paciente pode até perder a visão. E vale salientar nessa pandemia, né, que o ideal seria que usar mais o óculos do que a lente de contato. Os pacientes que são usuários de lente de contato precisa ter uma higienização melhor das mãos, lavar sempre muito bem a mão com água e sabão. E não usar o álcool gel na hora de colocar a lente de contato, porque pode danificar a própria lente de contato, como a superfície ocular, a córnea, e isso é importante, né? Quando a pessoa realmente tem que usar a lente. Mas tentar optar mais pelo óculos agora na pandemia, porque a manipulação, né, pode levar o vírus para o olho. É verdade. Corretamente. Essa questão do uso do óculos da pandemia tem um detalhe a mais que a gente tem que lembrar, né? Os pacientes fazendo muito home office, trabalhando muito no computador, tablet, celular, acaba ficando muitas horas na frente de telas, né? E tem algumas características que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a questão da luz azul. Isso, a luz azul. Tem que ter o filtro da luz azul, né? Tanto no próprio computador, no notebook, no tablet e até no próprio celular, né? Na verdade, para explicar mais ou menos como é que funciona a luz branca, né? A luz de telas, a luz do sol, enfim. Qualquer luz tem um espectro de onda, né? Certo. Então que vai desde da parte não visível até a parte visível, né? Desde infravermelho, passando pela luz visível, né? Isso. E ultravioleta, né? E tem esses componentes, né? Que eles tem as partes que são prejudiciais e tem as partes que não, que são benéficas, né? A luz azul na verdade é um componente da luz, né? Que tem as suas funções, ela é benéfica até determinada intensidade para o olho, para o nosso organismo, né? Ela participa inclusive do ciclo de sono e vigília, né? Isso, exato. Mas em excesso pode causar prejuízos para o olho, né? E isso pode levar a catarata precoce, degeneração macular precoce, né? E outras patologias, até ceratite, né? Até ceratite. Exato. Então, eu acho que são características importantes na hora de fazer um óculos, por exemplo, pensar num filtro para luz azul, né? Exatamente. Blue Protection, que a gente conhece. Blue Protection, isso. E quando você fica muitas horas no computador também, é importante que você fique pelo menos a cada 1 hora, ou você olha em direção infinita para uma janela, né? E 5 ou 10 minutos para descansar mesmo
né, os olhos, né? Aí você retorna mais ou menos assim. Essa é uma dica legal que você lembrou, porque isso, a visão, a gente costuma falar que o olho está descansando, entre aspas, isso, quando está olhando para longe. Isso. E ele está fazendo um esforço acomodativo quando a gente está olhando para perto, né? Para o computador, para o celular. Então, essa dica é legal. Depois de alguns minutos, uma meia hora, uma hora, parar um pouquinho, focar longe, algo que esteja de preferência a mais de 6 metros, né? Isso. Durante alguns segundos você descansa um pouco seus olhos e depois volta à atividade. Isso ajuda a diminuir alguns sintomas oculares que a gente pode ter no final do dia. Isso, exatamente. E outra coisa que ajuda também, tanto em home office ou mesmo no trabalho, né, é usar colírios lubrificantes, né? Porque você fica com o olho muito parado no computador, você não pisca o suficiente. O que faz lubrificar a córnea normalmente é o ato de piscar, uma das coisas, né? Então você precisa usar um lubrificante, né? Pelo menos a cada 4 vezes ao dia, ou até mais conforme necessário. E isso é muito importante para ter uma visão melhor e descansar também os olhos, né? É isso mesmo. Certo? Eu lembrei de um outro detalhe em relação das lentes de contato, né? Porque a maioria dos pacientes que a gente atende, eles se beneficiam de lentes de contato do tipo de gelatinosa, né? Isso, mas a gente tem que lembrar que existem alguns outros tipos de lente de contato, sim, né? As isso, lentes de contato rígidas, né? Alguns pacientes que têm algumas patologias corneanas, né, como o ceratocone, eles muitas vezes não conseguem alcançar o potencial de visão que eles têm com óculos ou com lente gelatinosa. Isso. E quando usa uma lente de contato rígida ou uma escleral, que é um tipo de lente de contato rígida, ele consegue obter uma visão melhor. Melhor, exatamente. Então existem vários tipos, tem até as lentes multifocais, né? Que no caso até eu uso, né? E é uma lente de contato que não é todo mundo que gosta, nem todo mundo que consegue usar, mas é muito boa também, porque você enxerga, né, de longe, você enxerga de perto e a parte intermediária sem problemas nenhum, entendeu? Então depende de cada um, né? Eu gosto de falar para os pacientes que ela é ótima para um uso social, né? Quer dizer, vai sair depois da pandemia, né? Isso, depois da pandemia. Vai num restaurante, chegar ao cardápio das pessoas, vai numa festa. Para nós mulheres, excelente, você pode se maquiar, né? Para ir a algum lugar, né? Sem nenhum problema, entendeu? Eu acho que para alguns detalhes, alguma dificuldade que os pacientes têm, a gente está aqui à disposição. Isso, nós estamos à disposição para tudo. E é isso, até a próxima, pessoal. Até a próxima, tá?